Um emagrecedor 100% natural, composto de chá verde, berinjela, carqueja e alcachofra. Auxilia o processo de queima de gordura, melhora o funcionamento do intestino, ajuda a eliminar a retenção de líquidos, acelera o metabolismo, auxilia no controle de doenças como diabetes e hipertensão. Benefícios de cada componente. Chá verde acelera o metabolismo e facilita a quebra da enzima da gordura. Berinjela evita o inchaço abdominal, indisposição e retenção de líquidos. Alcachofra auxilia na digestão e na diminuição de gases. Carqueja possui cromo, que é importante para a quebra de gorduras e ajuda a moderar o apetite. Compre agora. WhatsApp 11 997 22 1069. Eu disse 997 22 1069. Ah, temos também o gel redutor Magricela, totalmente natural, baseado em princípios ativos naturais de plantas, utilizado em massagem linfática. www.bemestarcomfort.com.br. O poder da natureza pode cuidar de você. Gestantes, lactantes e crianças de até 3 anos somente podem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Quem aí gosta de promoção? Então não pode perder. Você de Poá, Itaquá, Ferraz, Mogi, Suzano e região, fique ligado. Vem aí a promoção Relâmpago Pneu Certo. Quando o nosso locutor tocar a buzina e anunciar, significa que o primeiro ouvinte que ligar para a rádio 11 9 3706 6773 ganhará a troca de 4 litros de óleo e filtro de óleo para carros de passeio com motor flex, álcool ou gasolina. Pneu Certo Centro Automotivo, Rua Foz do Iguaçu 80, Vila Lúcia, na rotatória de acesso Cidade de Poá. Pneu Certo Centro Automotivo, para você rodar com tranquilidade e segurança. Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo estão indo a todas as regiões do estado. Eles querem ouvir você, entender os problemas e trabalhar para resolver. Você também pode acompanhar pelo site da Alesp e mandar ideias pelo WhatsApp 11 9 3404 9001. Participe! Assembleia Legislativa de São Paulo. Alesp e você, mais que perto. Juntos. Alto Papo. As melhores dicas do mercado automobilístico. Alto Papo com Boris Feldman. Carro fantasiado de esportivo é o que não falta no Brasil. Mas carro esportivo de verdade falta. E lá se vai embora mais um, o único na faixa de R$100 mil. É o Sandero RS, com motor 2 litros, 150 cavalos, 21 quilos de torque, freio a disco nas 4 rodas, câmbio manual de 6 marchas, apenas 1.160 quilos de peso. Foi lançado por volta de 2015 por R$58 mil e já estava chegando nos 100 mil. Quem gosta de um esportivo corre na concessionária Renault para comprar as últimas unidades. Depois vai sobrar o Jetta GLI esportivo da Volkswagen com 230 cavalos, mas custando perto de R$200 mil. As concessionárias do Grupo Sinal já estão de portas abertas. São diversas opções de veículos 0 km. Das bandeiras Fiat, Honda, Ford, Nissan, Renault, Hyundai, Chrysler, Jeep, Citroën, Peugeot e seminovos multimarcas para você escolher. Não perca tempo. Acesse gruposinal.com.br, consulte nossos horários de funcionamento e visite o showroom mais próximo. Conte com quem mais entende de carros. Conte com o Grupo Sinal. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana 102.8 FM. Pelo Facebook, Instagram, estamos em mais um programa ao vivo às 19h03. Programa Converse com o Doutor. Esse programa é um oferecimento do Hospital do Implante Dentário. Hoje conosco aqui nós temos o maior prazer, né, de receber aqui nos estúdios da Rádio Soberano a Maria, uma empresária da área, né, que faz essa parte de jardinagem, né, e comigo também aqui o Fábio também, que também é sócio da Maria, também empresário, a doutora Roseli, que estamos toda semana, o Celso Carvalho, estamos aqui, né, mais um programa. Doutora Roseli. Olá, ouvintes, boa noite. Hoje com mais um programa aí de qualidade para vocês, né? Grande ABC aí, Diadema,
o pessoal aí de Santos, né? Todos os nossos ouvintes de sempre e mais alguns que eu sei que já estão chegando aí, né? Alguns que estão mandando aí parabéns pra gente a cada dia, falando, nossa, doutora, assisti o programa, gostei bastante. Então, hoje nós estamos aqui com a Maria para trazer mais um programa de qualidade para vocês, para falar um pouquinho sobre bem-estar. Então, vamos lá. Fábio, pode falar um pouquinho? Boa noite, uma satisfação enorme de estar aqui com vocês e poder apresentar um pouco do nosso trabalho que a gente vem fazendo na área de paisagismo, jardinagem, que realmente é algo que dá uma satisfação imensa para nós e para o cliente. E isso é muito bom e importante, a gente ter uma plantinha em casa e cuidar. Maria. Olá, boa noite a todos. É exatamente isso que o Fábio falou, né? O bem-estar que as plantas trazem para a gente, né? Não só no nosso ambiente, na nossa casa, como no nosso trabalho. E é isso aí, vamos ver o que a gente consegue desenrolar hoje. Então vamos lá. Maria, quando a gente fala, né, da questão do bem-estar, e o nosso programa é um programa voltado para a saúde, né? Então a gente sabe que um dos pilares da saúde é a questão do equilíbrio psíquico, né? Tudo isso tem que estar em equilíbrio, porque a partir do momento que a gente não está com a cabeça da gente bem, nada começa a funcionar. E quando a gente fala da energia da natureza, né, é uma coisa que melhora muito, né, o paciente, né? Você sai de um estágio onde de depressão, de tristeza, você olha uma árvore mesmo que você falou, uma plantinha, né, a gente começa a melhorar. E o que levou você, né, sair de uma área, né, de uma segurança e vir para essa área de paisagismo, né? O que passou para você chegar nisso, né? Então, Roberto, é exatamente isso que você falou, né? Eu sempre, né, trabalhei na área de segurança e trabalhei na área penitenciária, então sempre voltada nessa situação aí, né? E foi um momento mesmo assim, no ápice assim, que eu estava da segurança, e na época eu prestava serviço no hospital público na Zona Norte, né, de São Paulo. E eu estava muito estressada, muito mesmo, querendo xingar todo mundo, querendo bater a Carminha em mim, né? Aí eu falei assim, não, calma, Maria, respira. Foi quando eu saí para o jardim do hospital, sentei, memorizei, eu vi um barulho de roçadeiro, eu falei, nossa, aquilo me chamou a atenção, né? Vi o casal ali trabalhando, na maior paz, no maior sossego, eu falei, é disso que eu preciso na minha vida. Aí eu falei, eu vou fazer isso sim. E cheguei neles, perguntei como é que foi, comecei a fazer um monte de perguntas. O pessoal ficou me olhando, nossa, que estranho, né? Do nada essa pessoa aparece aqui. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de jardinagem para mim. Mas você sabe de alguma coisa? Eu falei, não sei nada, mas eu vou aprender. E eu trabalhava todos os dias, né? Todos os dias. Então, eu consegui, entre uma hora e outra do meu trabalho, comecei a montar a empresa, né? Nome, slogan, essas coisas todas. E depois que estava montada a empresa, eu me deparei com uma situação, né? Poxa, mas eu não sei plantar, né? Não sei fazer, não conheço nada de planta, não consigo identificar nenhuma planta. E o que é que eu vou fazer? Então, foi quando eu comecei a pesquisar, fui fazer um curso no Senac e tal. E me aprimorei. E foi isso. Para mim, foi quando eu comecei a sair, né? Então, quando eu estava naquele meu momento de estresse e tal, cansada, aquelas notícias que a gente recebe durante o nosso plantão, né? Então eu chegava em casa e ia trabalhar um pouco na empresa, assim, no momento só na parte de burocrática dela, né? Até realmente eu conseguir pôr as mãos, eu falei, vou fazer um curso e eu não sabia nada, e às vezes você acha que plantar é chegar, abrir o buraquinho lá, colocar a planta e tá pronto. Não, esse é o último estágio, né? Então, isso tudo foi muito terapêutico para mim, tá sendo, sempre é quando eu tô estressada. Eu acho assim que é um momento que você tem, o Fábio sempre fala, né, que, você fica conversando com as plantas. Eu falo assim, e dou bronca nelas às vezes. Mas é bom conversar com as plantas, né? Sim, muito bom. Você tá em casa sozinho, bate aquela deprê, sabe? Olha, eu em casa tenho um monte de planta, não posso nem falar. E então, assim, é aquele momento que você conversa com as plantas. Isso, assim, gente, serve para todo mundo, entendeu? Qualquer pessoa de qualquer idade. Acho que todo mundo tem que começar a cultivar plantas, porque, como eu falei, é muito terapêutico. Você tira assim, o estresse do dia a dia, você consegue pôr as mãos ali na terra, sabe? Conversa com a planta.
troca uma ideia, molha. Entendeu? Então, assim, e também tem um lado que às vezes qual é a sua, velho? Eu tô ali, eu te dou vitamina, eu te dou água, eu te dou sol e você tá querendo o quê? Aí eu falo, Maria, tu tá ficando louco. Eu falei, não, eu tô no meu melhor momento da minha vida, com certeza. E você, Fábio, como começou Você trabalhava em que área e começou nessa área de jardinagem? Olha, a minha área é bem extensa, porque assim, eu acabei trabalhando com diversas coisas e eu me deparei em duas situações que foi ponto crucial. Uma que eu tinha me separado recentemente, e isso é uma coisa que é muito complicado, que querendo ou não, você precisa viver aquele luto que se dizem, né? Passar por todos os estágios. E, paralelo a isso, eu fui mandado embora do serviço. Então, foi duas coisas que me abalou muito. Só que, no meio termo disso, eu era síndico do condomínio onde eu moro. Tanto é que eu fui síndico durante 4 anos e meio lá. E aí foi quando a Maria começou a prestar serviço pra gente no condomínio. E aí eu comecei a explicar pra ela, falar algumas coisas que eu queria mudar no condomínio. E eu comecei a dar algumas ideias e tal pra ela. Só que aí, depois de muito tempo, eu até falei pra Maria, é algo que voltou pra mim, que era algo que eu tinha de pequeno, porque meu pai sempre mexeu com isso. Porque meu pai enfeitava, hoje em dia não tem muito, mas antigamente os casamentos eram muito enfeitados com rosa, com plantas, com diversas coisas na entrada das igrejas. Meu pai tinha todo aquele kit. Então eu ia com meu pai comprar pequenininho e acompanhava e tinha que ajudar. E ficou parado isso. Aí depois, quando eu fui ver, eu tô no condomínio tomando conta de 240 unidades, que não é fácil, é uma barreira, querendo ou não, porque é um problema, não tem hora. E com o psicológico daquele jeito. E aí eu comecei a conversar bastante com a Maria, com o pessoal dela que trabalhava lá, e comecei a dar algumas ideias para ela. E foi agregando, e foi acontecendo. Mediante a isso, a Maria pegou uns contratos para trabalhar do outro lado da cidade, na Zona Sul. Só que até então, ela tinha um probleminha, que ela tinha medo de dirigir. Habilitada, mas não dirigia. Comecei a ensinar a Maria a dirigir, literalmente, né? Comecei a ajudar ela a dirigir e incentivar ela a pegar esses condomínios. Não vai, mas eu vou com você, eu te ajudo. E eu comecei a ir com ela. E aí, ela começava a contratar o pessoal para trabalhar para ela. Chegando lá, o pessoal começou a enrolar, começava a não fazer o serviço. E eu de fora olhando, e eu só estava observando. Só que eu via o jeito que os caras estavam fazendo. E não estavam atendendo o cliente. Aí chegou um belo dia que o cara não foi, nós precisávamos entregar o serviço, e eu coloquei a mão na massa. E aí eu vi que deu resultado. E aquilo foi gratificante para mim, porque a cabeça ficou só naquilo. Então, meus problemas, literalmente, apagaram-se, porque veio uma solução, mexer com planta. E aí eu comecei com a Maria nisso aí. Nessa brincadeira, a gente foi fazendo cada vez mais, fomos pegando mais cliente, fomos abrindo o leque de serviço. Com isso, a Maria, ainda bem, perdeu o medo de dirigir. Hoje dirige para qualquer lugar. Fico infeliz em saber que é mais uma habilitada, porque independência de dirigir, isso é fundamental e precisa se ter. Porque aí não era uma barreira para ela. Então essa barreira também caiu e com isso eu comecei a fazer com a Maria, comecei a trabalhar com ela e aí eu entrei como para ajudar. Daí no começo eu nem era sócio, ela estava me pagando alguma coisa para ajudar. Só que chegou um momento que eu me envolvi tanto dentro da empresa que eu comecei a organizar para ela uma parte financeira da empresa que precisava ser organizada e eu sempre mexi com isso. Eu falei, Maria, a gente precisa organizar isso. A gente começou a organizar. Em 2 meses que eu organizei, o que estava com problema, sei lá, alguns 2, 3 anos atrás. E a gente conseguiu colocar em ordem. Aí ela veio e falou, cara, você é o cara que eu preciso para estar do meu lado. Nem que for para a parte administrativa. Só que o pessoal que nós contratávamos dava mancada. Então, além de fazer a parte administrativa, eu fazia o serviço braçal. E eu peguei gosto. Né? E eu lembrei que eu também mexia com isso. Falei, bom, então vamos. E aí eu fui aprendendo cada vez mais, fui me soltando e hoje nós estamos aí com a parceria Aroma do Campo, né? Eu e a Maria estamos trabalhando cada vez mais feliz e atendendo nossos clientes, independente de lugar. Vamos atender clientes até em Santos para fazer algumas coisas. E não há lugar. Onde chama, a gente arruma a agenda e vai atender os clientes. Bacana, Fábio. Então, assim, eu vou falar uma coisa, uma experiência, né? Eu trabalhei muitos anos na parte de saúde mental, né? E uma das coisas da saúde mental era a questão da laboterapia. E nada melhor que a laboterapia, o que a Maria falou, colocar a mão na terra, né? O contato com a natureza, a questão de conversar com a natureza, conversar com a árvore, conversar com a planta, né? E isso levava os pacientes, né?
uma situação de um equilíbrio, né? Então o paciente estava agitado, vamos fazer laboterapia, o que é? Nós vamos fazer uma horta, nós vamos fazer um canteiro ali, olha, vamos ver as rosas. Hoje vamos dar uma olhadinha nas rosas. E os pacientes, doutora Roseli, você viu o resultado deles, né? Então hoje muitos ouvintes estão falando, mas o que tem a ver, né, a questão, né, da jardinagem com relação ao nosso programa, né, que é Converse com o Doutor, um programa voltado à saúde. Mas nós estamos falando agora de uma saúde psíquica. Nós estamos falando de um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional, né? Então, a laboterapia, a natureza, o contato vai estabilizar qualquer pessoa, né? Então, as pessoas... Eu vou dar um exemplo no domingo. Domingo, minha mulher fica muito nervosa com o pai dela, que tem 90 e poucos anos, fica sentado no sofá. E eu passei a mão dele, levei lá para o nosso condomínio, e lá tem uma parte de jardinagem imensa no condomínio. Tem a parte dos peixinhos lá. Nós sentamos lá, ele ficou olhando para a natureza, para as plantas, ele ficou olhando. A gente começou a conversar, ele falou, poxa, mas aqui é tão bom, né? Eu falei, vamos dar uma voltinha aqui no condomínio, na parte das plantas. Ele olhou, voltou até mais calmo, porque 90 e poucos anos ele não aguentava mais ficar ali dentro, sentado no sofá, na televisão e sofá, televisão e sofá. Então, assim, a natureza traz todo esse benefício, né? Então, hoje, mexer com a natureza, mexer é energia, né? E isso vai levar ao quê? Uma saúde, né? A gente está sempre discutindo aqui a questão de doença, e agora nós estamos falando a questão de uma prevenção, né? De um trabalho que a gente vê que muitas vezes as pessoas falam assim, o que é esse trabalho? Você faz um trabalho para deixar um jardim bonitinho? Não, é para olhar, as pessoas vão olhar aquele trabalho que foi desenvolvido e aquilo vai mexer com o psicológico da pessoa, né? E foi o que a Maria colocou, né? A questão angustiante dentro de um hospital e de repente o que deparou, o que chamou a atenção dela, né? Que ela não aguentava mais, estava a ponto de, né, ter uma crise hipertensiva, desenvolver uma diabetes. Ela viu o pessoal trabalhando ali na natureza, né? E eu falo uma coisa para vocês, eu conheci um médico, dono de um hospital em Mogi das Cruzes, o hobby dele era fazer jardim. Olha aí. Né? Ele saía, ele é um excelente ortopedista. Ele falava assim, eu quero mexer na terra, né? Eu quero plantar, eu quero colocar luzes no jardim, né? Então, assim, e isso é uma coisa que quem vive numa cidade grande passa despercebido. Sim, com certeza. Não é? As pessoas passam despercebido. Hoje eu fui almoçar num lugar que eu falei para a doutora Roseli. Maravilhoso, né? Que ele falou. E o lugar parecia assim, um pedacinho do paraíso. Nós estamos aqui dentro de uma cidade, segunda maior cidade. Você olhava assim, mata de um lado, mata do outro, um pesqueiro, a mulher foi lá e falou, peraí, foi lá, pegou um peixe na hora preparou o peixe pulou na cozinha lá, caiu, se bateu, ela pegou o peixe lá, né? Preparou o peixe, nós almoçamos o peixe. E assim, bem simples, nada sofisticado, nada, né? Mas assim, você olhava assim, chão de terra, né? As árvores, né? E aquilo sair dali, parece assim que eu voltei de férias, Fábio. Entendeu? Foi assim, 1h30 e para mim renovou totalmente as energias. Então a gente vê no nosso dia a dia concreto, mais concreto, construção, prédio, e cada dia mais a gente vê que está perdendo esse espaço, né? E vocês estão recuperando o espaço. Sim, né? Inclusive. Então, né? Pode falar, Maria. Desculpa, inclusive eu queria só pegar essa deixa. Há construções de muitos prédios, né, e tal, mas a gente que trabalha com jardinagem, com paisagismo, sempre dá um jeitinho de colocar uma planta, né? O que está crescendo muito agora dentro da cidade são os jardins vertical, né? É um projeto assim que está indo e é muito legal. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas não tem espaço na minha casa. Eu falei, não tem problema, dá pra gente usar uma paredezinha pequena. Eu tô com espaço lá querendo fazer isso. Depois, já tô preparando. Sim. Falei pro meu esposo, esse espaço aí vai ser o espaço do meu jardim. Ele, como que você vai fazer? Eu falei assim, já tem aqueles negócios que você coloca lá na parede, vai colocando as plantas e tal. E eu já tenho muita planta em casa, né? E eu vou te falar uma coisa, e é maravilhoso, né? As pessoas faz uma parceria com Plantas e Yoshimura, né? Fica no Jaraguá. E as pessoas chegam lá e falam assim, eu sou viciada. Todo domingo eu tô aqui, todo final de semana. Eu sou muito viciada. Aí começou com uma suculenta. Depois veio um cacto. Agora nossa, minha casa é uma selva. E o que você falou do médico lá, a gente tem clientes, né, que não vou ficar citando aqui nomes nem profissões, mas assim,
que você fala assim, gente, como é que pode? Você acha que a pessoa só tá ali para julgar, né? Literalmente. E você se depara, chega na casa, é uma floresta, sabe? Pessoas investem mesmo. Jardinagem, essas coisas, plantas, é investimento. Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu quero essa planta aqui, mas... E tem os que quer ter, mas não quer pagar, né? Aí você fala, não, aí você tem que vir com aquela conversa. Olha, só que assim, você está levando uma planta, você tá, é uma planta bastante cara, então cuida dela, leva isso, leva isso, tá vendo? Você já querendo empurrar um monte de coisa. Eu falei assim, mas planta não é só água. É necessário, precisa de nutrientes. E uma outra coisa também, nossos ouvintes. Nós estamos aqui com a Maria, com o Fábio, né? Que faz toda essa parte de paisagismo. E uma das coisas também, né, que eu pontuei também para a gente falar, que quando as pessoas, muitas vezes, têm algum problema de intoxicação, de levar uma planta errada para dentro de casa. Viu, Celso? Também. Então, assim, essa planta, por exemplo, por quê? Porque ela vai... né, na hora vai liberar, né, exatamente. Animais. E se ela, por exemplo, é uma planta de área aberta, ela tem que ficar na área aberta. Se a planta é da área fechada, ela tem que ficar. E quem conhece isso? Quem trabalha com isso. Então, assim, é muito importante o trabalho de vocês e a gente orientar também, né, o nosso trabalho aqui toda quarta-feira ao vivo, é a gente levar um pouquinho de conhecimento com relação à saúde. Então, você levar uma planta errada, sem conversar com um profissional habilitado para discutir com ele, né? E não é só que a Maria falou, pegar uma plantinha, você abre um buraquinho lá e coloca a plantinha. Não, tem outros fatores, né? Então, saber, por exemplo, se aquela planta pode tomar sol, se ela não pode tomar sol. Eu quero a poda, eu quero colocar ela, por exemplo, na minha sala. Essa planta pode ficar na sua sala? Se tem animais, você entendeu? Tem as plantas específicas, porque tem algumas toxinas que são agressivas para o animal. Então, tem todo o detalhe, como também tem plantas que ajudam até no sono. Então, tem todo um detalhe que, assim, não é uma coisa muito simples. Se a gente parar para ver, é uma área muito ampla. Bem complexa, né? E complexa. Só que, assim, a natureza é tão perfeita que nosso Deus criou que tá tudo aí. Basta a gente ir atrás dos conhecimentos e se adequar, que a gente consegue fazer tudo, né? Atender qualquer cliente, independente da situação. Igual a Maria disse, nós temos um cliente que é lá do Ipiranga. E pensa num rapaz que ama planta. Só que pelo cargo que ele exerce, você não acreditaria que ele gostaria de planta. Mas ele é apaixonado. Nós montamos um jardim vertical para ele. Quando montou, eu mesmo não acreditei o que ela poderia ficar. Eu falei, nossa, Maria, eu não acredito que vai dar resultado isso. Mas ela falou, você vai ver. E aí ficamos tratando, fomos cuidando mensalmente, porque isso também tem uma diferença, doutor. Tem muita gente que pedem pra gente criar eu fugi um pouco do leque, mas eu vou voltar aqui. Tem gente que pede pra gente criar um jardim. Ok. Só que para que ele possa produzir e florescer, há um cuidado que você tem que manter, que é o cuidado mensal, pelo menos, né? E tem gente que não faz isso, só cria aqui pra gente. Então a gente vai lá, cria, só que agora você precisaria dar assistência durante um certo tempo. E tem gente que não quer. Aí depois não sei, mas não ficou bom. Mas você cuidou? Não. Então tem todo um processo. Não é só fazer. E tem que cuidar. Por isso que a gente fala que é algo que a gente gosta muito, que a gente fica ali. É realmente terapêutico para nós. E quando as pessoas entendem que o que eles estão fazendo é um investimento e que precisa ser cuidado, aí eles começam a fazer. Né? Então, aí voltando o leque agora lá do nosso cliente lá do Ipiranga, e ele ama a planta. E nós plantamos lá um jardim vertical para ele de lambari roxo. Só que eu não estava vendo o resultado. Hoje, depois a gente até mostra a foto para vocês de quando a gente plantou, como é que ela tá hoje. Tá a coisa mais linda. E eu falei, realmente o negócio foi. Mas eu não acreditei, porque eu não estava botando muita fé. Não, e não é só isso não. Nós estávamos num condomínio, né, que a gente presta serviço, tanto para o Estado quanto para privado, enfim. A gente participa de licitações também, então, assim, é muita responsabilidade, né? E nós estávamos no condomínio, na Zona Sul, e tinha uma cica lá, que é uma planta assim, cheia de espinho, assim, muito usada em condomínio. E eu vi a planta lá, eu falei, nossa, a energia aí, a raiz aí se matando para manter vivo e você feia desse jeito. Peraí, peguei o tesourão, cortei tudinho, ficou só o tronquinho, né? Só que o Fábio, nessas horas, ele não me fala nada. Ele fica quieto. Aí tá, fui embora. A gente ia lá cada uma vez por mês, né? Estávamos lá e tal. E eu sempre tiro antes e depois. Tudo eu registro, tudo.
E quando eu voltei lá, eu falei assim, gente, o que é isso? Aí peguei, tirei a foto, fui correndo mostrar pro Fábio. Olha ele. Maria, eu vou falar pra ti, quando tu fez isso, eu achei que tu tinha matado a planta. Eu falei, respeita a minha história, rapaz. Não é assim, não. Respeita. Aí ele fala, e ele sempre tem esse negócio. Nossa, mas você acabou com o jardim. Eu falei, calma, daqui a uma semana tu vai ver só. Eu lembro muito que a minha mãe cuidava de jardim, né? Quando nós morávamos na fazenda, quando eu era pequena. Então, assim, eu lembro que às vezes ela fazia aquela podação total nas roseiras, em todas as plantas. Poda drástica, Aí né? eu falava assim, mãe, não vai morrer, não? Ela, não, você vai ver, vai nascer agora umas flores lindas, maravilhosas. De repente brotava ali aquelas flores perfeitas. Exato. Algo muito lindo. Só que assim, é igual eu falo, quando você mora numa fazenda, você não tem estresse. Porque você tem muita natureza. Tem Não, mas e é isso, o bem-estar, né? E uma das coisas que até que o Fábio enfatizou agora, nossos ouvintes, extremamente importante, foi o que eu estava conversando outro dia também com a doutora Luciana, que vai retornar aqui, que é uma veterinária, né? Que hoje, a questão dos pets, hoje, os tutores, né? Aumentaram muito. Então, toda casa tem 2, tem 3 cachorros, gatos, né? Gato. Né? Aí, e hamster, o pessoal tá criando hamster, tem tá algumas criando coelho, tá cachorro, criando tudo, Celso, olha. gosta de comer planta. Sim, né? cachorro. E de repente, ela falou assim, tem muito cachorro que Capim chega na Santo sofre com a clínica gata. com intoxicação, né? Por causa da planta. Então, eu pensei, falei, não, eu tenho que trazer alguém voltado para essa área, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, né? A questão da planta dentro de casa, né? Porque muitos, né, ficam trancados com a planta lá dentro, e isso é uma coisa que pode ser por bem para a saúde e pode ser tóxica, né? E o paciente, por exemplo, sofre uma intoxicação e não saber o que está acontecendo com ele devido àquela planta lá dentro de casa. Levar uma planta para sua casa então, que a sua criança pode comer e pode vir a óbito por conta disso, porque já aconteceu algumas vezes. Então, o cachorro, o gato comer, né? Então a gente tem que ter cuidado. E ter um profissional. E eu queria, Maria, fala um pouquinho, né, da sua empresa, então, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui, que quer contratar, né, um profissional como nem vocês, especializado nessa área, para dar uma assistência, dar uma manutenção, orientar também a questão, olha, eu posso ter essa planta dentro de casa, ou a minha planta em casa não morre, não sobrevive, por quê? Né? Eu sempre falo, Celso, lá onde que eu moro, pé de jabuticaba não vai de jeito nenhum. Aqui em Guarulhos, se você jogar uma semente de jabuticaba, vira uma árvore de jabuticaba. Nasce um monte. Um monte. Né? A terra aqui é muito boa para jabuticaba, né? E lá no condomínio, o pé de jabuticaba, coitado, eu toda semana dou uma olhadinha para ver se ele sobrevive. E ele tá capengando. Quando ele sai de jabuticaba, eu falo, meu Deus, que bom. Tem jabuticabinha. Maria vai resolver o problema da jabuticaba. Sim, ó, já fala com o síndico do teu prédio. O síndico fala, olha, tem que levar a Maria lá para ver o que está acontecendo, porque a coisa não desenvolve, né? Fala um pouquinho, é Aroma, Maria? A empresa é Aroma do Campo, né? Aroma do Campo. E como é que os nossos ouvintes conseguem encontrar vocês, até para discutir sobre isso? É @aroma.docampo no Instagram, no Facebook também, né? E a gente tem... Quando eu abri a empresa, inicialmente eu ia somente prestar serviço através de licitações, né? Para o Estado, para a Prefeitura. E eu já criei a empresa com esse foco. Mas aí depois eu vi, porque a competitividade é muito grande, né? E tem uma coisa que eu quero até falar. Quando eu chamei o Fábio para vir trabalhar comigo, ele falou assim, a Maria falava, pedia e não dava certo. Sabe um problema que eu encarei muito? O fato de eu ser mulher. Olha, eu não sou feminista, eu não gosto disso e tal, mas enfim, eu senti na pele, porque eu trabalhava com homens, tinha que pôr os homens para executar fazer o serviço, né? O serviço de roçadeira, né? Aí, então, o que acontecia? Eu falava, eu quero assim, a mulher tá me mandando aí, que não sei o que e tal. E eu tinha muito esse problema. Eu disse, tô acostumada aí a plantar isso aqui, vou fazer desse jeito. Eu falei, não, mas, né, prepara a terra primeiro, vamos fazer direitinho para não ter problema, para o cliente depois não chegar e dar ruim. E foi quando eu chamei o Fábio, eu falei, essa parte aqui agora é com você cuida dessa parte, eu não quero nem saber. E deu certo, graças a Deus. Aí, então, depois, um amigo meu, um supervisor de segurança, ele me ligou, né? Ele falou, Maria, você ainda tá trabalhando com jardinagem? Eu falei, tô. Ele falou, tô com BO aí, me ajuda. Eu falei, aonde? No condomínio. Eu falei, eu nunca trabalhei com condomínio. Ele falou assim, não, vamos lá. Eu falei, tá, vamos, eu adoro desafios.
E foi em plena pandemia. Enquanto está tudo fechado, foi o momento que a empresa Aroma do Campo se levantou, né? E a gente começou a fazer, através do Facebook, as plantas, gente, vamos, né, trabalhar em casa, você que está em casa sem fazer nada, vamos aí aprender a plantar hoje, vamos cuidar das plantas, o que está dando de errado na jabuticabeira, porque não está indo, entendeu? E começamos a fazer isso aí no Facebook, foi dando muito certo. E foi quando eu peguei o primeiro condomínio, né? E foi dando certo, a gente foi gostando. Então, hoje a gente trabalha na parte de condomínios, diretamente com os síndicos, com as administradoras. A gente está... Depois a gente pode deixar o contato aqui, né? Orçamento sem compromisso. E a gente também tem um... Eu acho que é uma coisa legal, a gente trabalha contrato aberto, né, Fábio? Sim, sempre. Porque o que acontece, doutor? Uma coisa, eu sendo síndico, uma coisa que eu levei isso para a empresa... É uma coisa que eu aprendi na pele no condomínio. O que acontece na maioria dos condomínios? Isso eu estou te falando com propriedade por ter sido síndico 4 anos e meio. Mesmo não sendo profissional, mas eu aprendi muita coisa. Quando o pessoal faz um contrato com o condomínio, eles costumam amarrar esse contrato, um contrato de 2 anos. E aí que entra o problema, porque eles não prestam um bom serviço durante uns 2 anos bom para você. Eles fazem para poder pegar o contrato. Depois disso, eles começam a deixar muito a desejar. E quando eu assumi, uma das coisas que eu fiz no condomínio foi chamei as empresas para conversar e falei, olha, eu gostaria de a gente estar renegociando os preços, que é uma coisa de prática que você acaba fazendo. Sem experiência nenhuma, mas eu tinha essa visão. E chamei os parceiros para conversarem comigo. 90% aceitou. Os que não aceitaram, eu honrei o contrato até acabar, demos aviso prévio de 30 dias e substituímos. E eu falei, conosco agora é contrato aberto. Por quê? Contrato aberto, você vai trabalhar todo mês. Então você tem que prestar um serviço bom todo mês. Se você não ficar prestando, no segundo mês você não prestou bom, você notifica o cara. Na terceira não deu certo, você pode romper o contrato sem ônus nenhum para ninguém, né? E aí exige que o prestador de serviço te faça um bom serviço sempre, ou pelo menos assim, um bom período. Quando começa a sair do eixo, você consegue trazer ele de volta. E isso a gente aplicou na empresa. Falou, o nosso trabalho é contrato aberto. Você quer fazer? A gente faz um contrato bonitinho, mas é aberto. Se você não estiver satisfeito, basta vocês nos notificar com prazo de 30 dias com antecedência que a gente rompe. E isso é muito importante, porque faz com que nós prestamos um bom serviço e também para quando a gente contratar alguém, a gente pode exigir que o prestador de serviço também preste um bom serviço para a gente. Bacana, Fábio. Entendeu? Que legal, muito bom. Doutora, quem está nos ouvindo aí? Nós temos aqui, doutor, muita gente aqui então, conosco, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho. Como sempre, nós temos aqui o Celso. Celso da Praia Grande. Celso nós queremos entrevistar você na próxima semana, Celso. O William está acompanhando a gente. Matheus também está aqui ligadinho. Tem o Augusto também que está aqui ligadinho, né? Tem o Mário lá da Mix Peça. Tem a Mônica Cavalho, que também sempre está acompanhando a gente aqui. O Alencar, né? Augusto Rafael também está aqui conosco. A Elizabeth. Beth, um beijão, viu? A Fátima Araújo está aqui conosco também. Tem o Marcelo Diniz, está aqui conosco também, dando parabéns. Todos eles dando parabéns aqui. Tem a Lucélia. Lucélia foi minha aluna na universidade. Parabéns, Lucélia, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí também. Então, a gente fica sabendo de todos os nossos ex-alunos, hoje excelentes profissionais, né? Isso. Tem o Nilson Yoshiro, também está aqui conosco, né? A Icielma Oliveira. Ticiara também está aqui conosco. Brasilina. A gente tem aqui o Micael, está conosco, Aurélio. Micael Aurélio, Toda semana. Tem o Francisco também aqui conosco, né? A Alessandra está aqui ligadinha conosco. Tem a Socorro, né? Então, assim, tem mais gente aqui, só que não está vindo tudo no meu Facebook. Então, gostaria de agradecer então, assim, a participação de todos os ouvintes. Tem muita gente ligadinho, tá dando parabéns. Tá dando parabéns prima também aqui, então até a prima da Maria apareceu aqui dando parabéns, tem muita prima, gente, né? Muita. Então, assim, muita gente ligadinho. Gente,
Obrigada por estar aqui conosco. Fica até o final. Vocês ainda têm aí que ouvir as plantas que você pode colocar dentro da sua casa ou não, porque tem planta que você não pode, os cachorros, né? Tem que proteger os cachorrinhos, as suas crianças, porque assim, nós já tivemos casos de algumas plantas que elas realmente são tóxicas para a saúde, inclusive crianças que morreram porque comeram lá um pedacinho da planta e infelizmente vieram a óbito. Então vocês ficam aí ligadinho, porque a Maria, vai esclarecer o nosso amigo aqui, vai Fábio. passar aí algumas coisinhas aí para vocês, para que a nossa saúde seja cada dia melhor, né? Isso tudo que a gente está fazendo aqui é para que vocês possam melhorar a saúde de vocês. Sabendo que se você tiver uma planta em casa, vai fazer a diferença? Vai. Porque planta em casa é saúde, eu falo, é sinal de vida. Então é muito bom você ter planta em casa. E é bom falar com as plantas, sim. Meu esposo colocou aqui, ela fala muito com as plantas. Falo mesmo, porque é tão bom você conversar com a planta, sabe? Isso te dá uma paz, te traz, assim, um refrigério. É como se você esquecesse seus problemas daquele momento e você focasse ali na plantinha. Vamos conversar com ela, vamos bater um papo doutora, com ela. E você esquece os problemas. Assim, a minha mulher, como ele falou. ela é muito nervosa do trabalho que ela desenvolve. E o momento que eu vejo, às vezes, ela tá bem, ela coloca todas as plantas na pia. As plantas, ela né? conversa. Quando uma orquídea começa a ter um brotinho da orquídea, ela fica toda feliz. Toda contente. Que a orquídea... É assim mesmo. Fala, olha que lindo você está aí, olha que maravilhosa. Então, assim, tudo isso, bom o cérebro precisa disso, né? Precisa. Adrenalina, né? Sim. Que vai Do nosso Porque, dia a assim, dia. São momentos que a gente tira pra nós. Então a gente tá com a plantinha ali, mas são momentos que a gente tira pra nós. São momentos que a gente tira o estresse. E às vezes tem muita gente que com essa correria do dia a dia não percebe a beleza da natureza. E a gente precisa começar a perceber a beleza da natureza. Quando você começar a perceber essa beleza da natureza, você vai parar e pensar um pouco mais na tua vida e pensar um pouco mais do que você tá perdendo, né? E é igual ele falou, a partir do momento que ele colocou a mão na massa, que ele começou a trabalhar ali, ele viu que aquilo tirou o estresse dele, tirou os problemas dele, a tristeza dele. Isso mudou a vida dele. A Maria também tá falando que isso mudou a vida dele. Mas isso muda a vida. Então, né? a gente precisa começar a pensar um pouco mais de como é bom mexer com a natureza, né? Não, e outra coisa, né? Os nossos governantes pensar também na questão de melhorar a questão da arborização, sim, né? com certeza. Então a questão de desmatar, a questão de corte de árvores desnecessárias. Você ter mais parques, né? Arborizados para as pessoas. Exatamente, ali, né? Preparar um parque, a gente tem às vezes alguns espaços de alguns parques que dá para preparar hortas e tudo mais. Sim. Só que as pessoas não preparam porque não tem ninguém ali para ajudar, né? Então acaba que fica esses espaços aí livre, sem outra coisa, Maria e Fábio, às vezes não é a desinformação da população com também. Relação a isso, né? Eu estou vendo aqui, o pessoal está dando parabéns, falando que, olha, nunca imaginei da questão do animal comer uma plantinha e passar mal. Tá aqui, ó, o pessoal está falando. Tá aqui, ó. Aí tem outros também, tá colocando aqui também a questão da criança. Né? A criança então, também, Então, assim, isso, o nosso programa, toda quarta-feira, Fábio Maria, é um programa Conversa com o Doutor. A gente leva qualidade de saúde para a população, né? Isso é muito importante. E isso, as pessoas acabam desconhecendo. Então, vê, um trabalho tão importante, né? Que é a questão da natureza, a questão psíquica, a questão como que eu vou manter o meu jardinzinho, como que eu vou, né, um pequeno espaço que a Maria falou, eu faço uma jardinagem vertical, né? Então você chega e olha para aquela planta, você começa a melhorar, né? Sim, a questão da ansiedade, do nervoso. E hoje o nosso país é recordista no quê? Na questão de obesidade, na questão da diabetes, da ansiedade, da depressão. Por quê? Pela falta disso também. Né? A falta do contato com a natureza, porque a gente olha de um lado é prédio, a gente olha do outro prédio, né? As pessoas passam perto das outras, não dão um bom dia, não conversam com ninguém, não é verdade? Então as pessoas se tornam invisíveis. Né? Então... E detalhe, né, que as pessoas falando aí sobre dos animais e tal, e são plantas bem populares, sabe? Um exemplo aqui rápido que eu posso dar comigo, ninguém pode. É uma planta exuberante, linda, né? Mas não pode ter dentro de casa. Ela é uma planta altamente tóxica, entendeu? Tanto para as crianças quanto para os animais. Por outro lado, né, para as pessoas que não querem errar, tipo, mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou plantar? O que eu vou trazer para dentro da minha casa? Plantas tipo medicinais, né, ervas, trabalhar com ervas, fazer hortas.
Na cozinha mesmo, tem um espaço, gente, uma coisa que é importante falar. Luminosidade não é a mesma coisa que sol, né? Às vezes a gente fala assim, a planta precisa de luminosidade. Mas aqui tem uma luzinha, eu vou deixar aqui, tá ótimo. Não é isso também. Ela precisa de sol. Ela precisa de claridade. Não necessariamente aquele sol batendo nela. Mas aquela claridade né? gostosa, Então, quando você for adquirir uma planta, procura saber com as pessoas, olha, minha casa é muito escura, ela não... Tem um lugar que foi um desafio para mim, né? Eu falei, acho que eu vou ter que ir na Amazônia, pegar uma planta lá do meio da Amazônia para trazer, porque é mata fechada, né? Mas tem as plantas embaixo que, tipo, não bate sol, as plantas são muito altas, e a parte de baixo, as plantas embaixo, elas acabam não tendo aquele sol, aquela luminosidade, mas ela nasceu para aquele espaço, desenvolveu naquele espaço. Fala, vou ter que trazer uma para cá, talvez dê certo. Então, assim, é muito importante as pessoas terem essa diferença, planta de sol, de sombra, meia sombra. Gente, regar é sempre no pezinho da planta, entendeu? Na raiz, né? Pegar e começar a jogar água na folha, tá bom, já está resolvido. E detalhe, não é isso. Né? Tem uma coisa que o pessoal acaba cometendo que é grave com a planta. Não tem o horário correto para você regar a planta. Por exemplo, se você for querer regar a planta volta de meio-dia, você vai cozinhar a raiz. Não pode. Tem que ser de manhã ou quando o sol estiver bem mais fraco, lá para 5, 6 horas da tarde. De preferência pela parte da manhã. Porque senão o que acontece? Você vai cozinhar a raiz e você vai matar a planta. São alguns detalhes que o pessoal não tem o conhecimento, aí acaba pecando. Por isso que a gente gosta de explicar e falar qual o horário certo, o tempo de adubação, quais são os adubos que você tem que colocar, porque planta precisa de nutriente. E o melhor é quando ela fica no ar livre, porque quando chove, vem as proteínas naturais que Deus nos manda, né, na própria chuva, que é diferente de quando nós regamos com água da torneira que vem com cloro, com um monte de coisa. Então tem muita diferença, né? Quando a gente fala que põe a sua plantinha lá fora para tomar chuva, é muito bom e é importante. E ela pode ter certeza, ela vai agradecer muito, porque ela está pegando um monte de proteínas que na água normal que a gente pega da torneira não tem. Exato. E agora você vê, né, Fábio? A gente vê em muitos lugares aí que vende plantas, né? Mas não tem um profissional para esclarecer, né? Tem todas as plantas lá, você chega, que nem, por exemplo, Jacupêssego, né? Jacupêssego é um local lá que vende muitas plantas, né? Mas você chega lá, você escolhe a plantinha que você acha melhor, bonitinha, para você levar para casa, mas não tem ninguém, que nem, por exemplo, tem uma farmácia, tem lá o farmacêutico para te orientar com relação à medicação, mas tem alguém para orientar. E eu já observei em cima do balcão, se não tem ninguém que trabalha com jardinagem, que mexe, que dê uma orientação, não existe. Então, eu acho assim, vocês estão num caminho brilhante, eu acho que é uma profissão extremamente necessária, eu acho que precisa mesmo, porque está ligado à saúde psíquica e também à saúde física também, né, com relação ao que vocês mesmos colocaram, a questão de uma planta errada dentro de casa, que uma criança vai lá, mastiga, e muitas vezes, até o médico no hospital, ele não sabe o que faz. Ele não sabe, doutora Roseli. Ele vai falar assim, eu não sei que planta que é essa, eu não sei para quem que eu vou ligar para perguntar, o que eu faço. Então você vê, é uma coisa que, né, Celso, que a gente vê hoje e que precisa ter alguém para explicar, orientar. Então, legal vocês deixar o contato e os nossos ouvintes, dúvidas, entrar em contato com vocês pelo Instagram, pelo Facebook, pedir orientação para vocês, ou alguém que tem um condomínio que está com as plantas também meia vida. Vamos dar vida para elas, não é verdade? E levar o serviço de vocês também, né? Então, estamos aí às 19 horas e 42 minutos. Agora, vamos falar um pouquinho, doutora, da ação social que nós tivemos no sábado, né, na Igreja Batista, né? Mais uma ação social do Hospital do Implante, né? O Hospital do Implante, Maria e Fábio, a gente vem fazendo um trabalho, né, com crianças excepcionais, com crianças com paralisia cerebral, autismo, né? Tudo isso nós atendemos lá na clínica também, e fora também a questão da reabilitação por prótese, por implante, todo o tratamento odontológico. E fazemos um trabalho social, né? Um trabalho junto às comunidades. E eu não posso ver comunidade que eu quero levar, né, o Hospital do Implante para lá para poder cuidar. Das crianças. E hoje nós passamos por um lugar, tem uma tribo, né, indígena, né, dos Tupinambá, né, e vamos fazer procurar o cacique lá e fazer uma ação social lá na aldeia. O Roberto não pode ver um lugar assim para fazer ação social que ele quer fazer. Eu falo, então vamos embora. Né, os dentes das crianças, né? Então, assim,
Esse é o trabalho bonito, né? Hoje verdade. aqui, né? Eu falo assim que eu termino um programa e já estou pensando no próximo. No próximo. Né? Como que a gente vai fazer o próximo programa? O que nós vamos levar para os nossos ouvintes? Aqui o pessoal está dando parabéns, Maria. Né? Os nossos ouvintes, uma qualidade, né, com relação à questão da saúde, né? Então, a saúde física, a saúde mental, a questão, né, de como que eu vou poder me equilibrar, melhorar, né? Então, é o trabalho de vocês, né? Então, eu acho que é um trabalho, assim, super gratificante, um trabalho bonito, né? E um trabalho que é pouco divulgado, né? Sim. A gente não vê, né? A gente não vê muita você divulgação. abrir e ver quem faz esse trabalho, quem dá essa orientação, né? Então, quando a Maria falou assim para mim, poxa, eu estou fazendo isso, eu falei, Maria, eu preciso de você do programa. Nós precisamos levar para os nossos ouvintes, né, a importância, né, da questão até mesmo da laboterapia. Né? Hoje, as clínicas de reabilitação trabalham muito com isso. Né? Mas quem faz isso? Será que é um profissional habilitado? Então, deixo até também, né, para os lares, pessoal aí que hoje tem muito lar para idoso, né? E isso é muito importante também para o idoso, a questão de ele rever, né? A questão das plantas, a questão da natureza. Trazer né? memórias, Trazer memórias, né? Lembrar, então isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Tem duas coisas que eu queria colocar aqui sobre as estações, né? Às vezes as pessoas estão com uma planta em casa, no vaso, aí, nossa, a planta tá feia, tá ruim, não quero mais. Já coloca lá na rua pro lixeiro levar, né? Aí vem uma pessoa que é apaixonada por planta, pega, sabe, ela não é boba nem nada, né? Leva a planta, cuida da planta, porque às vezes, quando chega entre outono e inverno, as plantas, elas também hibernam. Elas param, elas ficam ali se protegendo, é a forma que elas têm de se proteger para quando chegar a primavera, ela tá cheia de flores. É onde às vezes as pessoas deveriam ter tido um cuidado antes delas hibernarem, ter colocado um adubo, entendeu? E quando a gente fala de adubo, você precisa saber também o seu adubo. Se é uma planta que ela não dá fruto, você tem que procurar aqueles adubos para folhagem, né? Se é com frutas e flores, específico para isso. Então, assim, gente, você está com uma planta feia em casa, agora eu acho que todas já saíram da hibernação, já estão aí na primavera, já estão com flores, folhas renovadas, não maltrata, ela só precisa às vezes do carinho, ela não vê uma conversa, o adubo certo, tá? A água no momento certo, que tem gente também que mata a planta afogada. Taca água demais. Taca água. O pessoal, olha, minha planta morreu, a gente tira a raiz podre. Claro, você afogou a sua planta. E a outra coisa que eu queria falar vamos fazer um teste, né? Todos nós aqui, vocês que estão acompanhando a gente aqui, vamos fazer um teste. Compra uma planta, uma flor, uma rosa, só vai roubar, porque isso aí é crime. Sabe, né? Não pode ficar levando planta dos espaços públicos. A minha mãe fala assim, quando você rouba uma planta, ela fica mais bonita que as outras. Isso é verdade. Verdade. Ela não costuma roubar, não. Ela fala desse jeito. Aí eu falo assim, ela fala assim, quando você rouba uma planta, você leva pra casa, ela fica melhor do que todas as outras. Verdade. Então, assim, vamos fazer um teste, né? Faz um teste em casa, na escola, presenteia alguém com uma planta. Seja um cacto, seja qualquer planta, uma orquídea, não importa. Eu gosto de dar plantas. Vê a reação da pessoa na hora que ela receber. Certeza ela vai abrir um sorrisão. Você vai ganhar. Não vê quando as pessoas estão no hospital, que você leva flores, as pessoas ficam, nossa, eu ganho flores quando estou no hospital. Tinha uma amiga minha que falava assim, né? É só pra ver se eu fico doente, para ver se eu ganho flores, né? Porque eu só ganho flores. Eu falei, ainda bem que não tá ganhando no hospital, né? Então, gente, flores se dá em vida. E certo? não é só para mulher, né? Homem também recebe mulher. Não é? Homem também recebe flores, homem não é? Também. Eu acho que não tem que ter esse machismo todo. É homem, eu não vou dar flores. O que que tem? É muito legal. Tenta dar uma rosa branca. Tenta dar uma rosa branca aí pro seu namorado, pro peguete, para ver se não vai dar certo. Entendeu? É muito legal, gente. É isso aí, doutor. Então vamos lá. 19 doutora, horas e 47 minutos. A gente estava falando sobre a ação social, não concluímos, né? Porque, assim, na ação social que nós fizemos na Igreja Batista no sábado, foi muito bacana, porque, assim, além do dentista, né, que era nós do Hospital do Implante que estávamos lá, tivemos vários profissionais. Então, teve profissional que estava programado para ele ficar lá até as 4 da tarde, só que ele saiu de lá quase 7 da noite. Nossa, atendendo o público. Então, assim, nós tivemos lá o nutricionista, né, nosso irmão Eric, que ficou lá, tadinho, até as 7 da noite, praticamente. Nós tivemos lá o pessoal que estava da advocacia
também ficaram até mais tarde, né? Até quase 7 horas da noite. Nós tivemos também lá o pastor, mais uma equipe, que eles são psicólogos, que também saíram de lá tarde, né? Atendendo o pessoal todo, né? Então, assim, não é só você... eu vou à ação social e vou participar. Não. Você fica até mais tarde. Nós também era para sair de lá 4 horas da tarde, saímos de lá quase 5 horas da tarde, né? Exatamente. Porque quando nós estávamos... vamos preparar para ir embora. Chegou lá mais um pessoal, então vamos atender. Então, a gente tem que dar atenção a todas essas pessoas, né? Porque é bem importante. Então, fomos atender, ficamos lá, atendemos o pessoal e tal. Então, saímos de lá quase 5 horas da tarde. Então, assim, a ação social é muito importante, né? Não só para a divulgação do seu trabalho, mas também para você mostrar para o próximo que você ama ele, que você quer dar um pouquinho do seu trabalho para ele também, né? Então, assim, é muito importante as ações sociais que a gente faz por aí. E, assim, o doutor fala assim, quando você estiver aí na comunidade, quiser chamar a gente, nos ligue, entre em contato conosco, para que a gente possa se programar e fazer também essa ação social, né? E ajudar o próximo. A gente tem uma agenda aberta durante o ano todo, né? Então, seja igreja, clube, né? Pra gente estar indo, né? Levar essa ação social, ajudar, porque se cada um fizer um pouquinho, né? A gente consegue melhorar um pouco a nossa saúde. Próxima ação social que nós fizemos, que tiver assim, tranquilo na igreja, vai chamar a Maria para expor as plantas com lá. Certeza. E mostrar para o pessoal como é importante. E a Maria falou né? uma coisa aqui importante, né? Quando a plantinha tá feinha, eles jogam a plantinha fora, né? Minha mãe tem um monte de planta a gente em casa, vê, assim. já deixa ela para levar embora, essa planta não presta. Sim. A minha mãe E ela tem uma vidinha ali, coitada. É uma vida, é uma vida. É uma vida desprezada. Aí ele pensa na questão do idoso, que é abandonado, quanto mais a plantinha, joga a plantinha pro lixeiro levar, jogar. Não joga, não. Teve um cliente Deixa nosso ela que vai ele ficar bonita. se desfez literalmente de uma planta lá. Aí a Maria levou para casa dela, começou a cuidar, tratar da planta. Aí nem eu acreditei no resultado que a planta ficou. Aí nós depois levamos ela para o mesmo local que o cara dispensou, só que é onde ele trabalha. Ele, nossa, que planta linda! A gente falou, era da sua casa. Ele não acredita. Eu falei, era aquela lá que você não quis mais. Só cuidamos dela. Aí ele falou, não jogo mais fora. Aí, aí quando ele chegou com a esposa dele, virou e falou assim, sabe aquelas plantinhas só que tá feia? Tá, dá pra Maria, porque ela cuida de tudo. Ela consegue recuperar as plantas ela coloca lá nas plantas que dá tudo resultado bom. Desse jeito. Aí eu falei assim, é só cuidado, né? O Hospital da Maria. Exato, eu falo, ele tá indo pra UTI. Lá, eu falo, se eu levar elas pra UTI. Pra UTI, pra ser cuidada. E assim, a gente falando de ação social, né? Eu acho que a minha amiga não vai se importar de eu falar isso. Eu falei, a gente também tem uma parceria com Plantas Yoshimura, né? Fica no Jaraguá, na estrada turística. E ela também tem um projeto bem legal. Ela até abriu um espaço dentro do garden dela. Gente, vocês que moram na região da Zona Norte, enfim, independente, vocês podem ir, levar a família, que é um lugar muito agradável. E ela está abrindo um espaço lá no garden dela para os idosos. Entendeu? Para eles sentir a natureza. Ela colocou até um tanque com peixes lá, sabe? Para a pessoa sentir aquela queda d'água, aquele momento assim com a família. Futuramente vai ter um café lá que a gente está sabendo. Então, assim, leva a família para conhecer o espaço. É bem legal. E leva seu idoso lá, que com certeza ele vai sair de lá melhor e vai pedir para estar indo sempre. Lá, mandar a Elizabeth levar seu Pedro lá para ele tirar todo o estresse. Vocês vão voltar para casa quietinho, tranquilo. E assim, e lá tá ficando um espaço tão agradável que assim que ela finalizar a parte lá para os idosos e tal, que ela tá fazendo uma cobertura, que é para eles não ficarem no sol, tem toda uma estrutura que ela tá preparando para isso, né? E nós da Aroma do Campo estamos em parceria com ela também nisso. Então ela vira e mexe, Fábio e Maria, tem como vocês virem dar ajuda pra gente? A gente vai lá, põe a mão na massa, ajuda, tem que fazer igual a Maria falou, o tanque que eles têm lá estava desativado. Com um projeto novo que, se Deus quiser, logo mais depois a gente volta aqui para falar do café. Isso. Tá? Aí nós começamos a ajudar eles também nesse tanque. Já está nos finalmente. A gente estava verificando lá, o pessoal estava passando a última demão para impermeabilizar. E quando vocês forem, o tanque também vai estar inaugurado junto com o café. Logo nós estaremos lá indo visitar lá. O pessoal vai comprar planta, vai ver um peixinho lá nos tanques, lá nadando, vai ter um café que vai poder atender o pessoal que quiser tomar um lanche, bater um papo. Vocês vão amar. E aonde?
onde vende planta. Tem um espaço para as Maravilhoso. crianças lá, que ela criou, Não sabe? posso ir lá não, senão Pula-pula vou gastar lá. muito. Eu não sei se vocês Não tem conhecem. problema. Meu esposo vai falar assim, tô triste com o meu bolso, porque Mas a Roseli eu- vai A olhar gente pra ouve eu Leva quero ele pra ele, que lá vai ter um lugar pra ele tomar um café, uma essa. Coca-Cola, Assim, um eu vou olhar e lanche. falar, eu quero essa, quero essa, quero Viu, essa. doutora Roseli? No centro do coração de São Paulo, Celso, Avenida Paulista, né? Que ali é o coração de São Paulo e todo mundo corre. Literalmente, né? É assim, uma adrenalina gigantesca. Quando as pessoas estão extremamente estressadas, doutora, tem um local lá que chama Casa das Rosas. É o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Vocês conhecem? Não, mas fiquei curioso, vou... Vou lá conhecer. Dá pra ir. Na Avenida Paulista, chama Casa das Rosas. Quando você chegar lá, tem todos os tipos de rosas. Tem um café, né? Olha aí. Lá. E você senta, Celso, vai lá tomar seu café, olhando todos os tipos de planta, de rosas e tudo. Você sai dali renovado para enfrentar de novo a questão da Avenida Paulista de novo. correria diária, né? Chama Casa das Rosas, Muito né? legal. É muito bacana ali. Então, aí depois do lado tem lá o Sesc, que você consegue pegar o elevador, você vai ficar em cima, vai visualizar todinha a Avenida Paulista. Então, assim, é um passeio de domingo que vocês poderiam conhecer lá e ver que é um lugar, assim, bem tranquilo mesmo, né? Que leva a calma, né? As pessoas se acalmam um pouco mais, né? E às vezes, né, é tão pouco, né? A gente nem precisa de tanto investimento. A gente está Verdade. brincando aqui que vai gastar e tal. Mas assim, se você é o momento que você tem, né, para ir, para descontrair, colocar os pensamentos em ordens, né? Verdade. É o momento que você tem para falar com Deus, né? Claro que você pode falar com Deus em qualquer lugar, mas tem um espacinho assim que já te chama, o universo já te conecta, Já né? te conecta com Deus direto. A natureza, quando está no meio da natureza, é como se você estivesse vendo a obra de Deus tão linda, tão perfeita, que você automaticamente se lembra dele. Sim. Então é algo que vem assim, natural, que você começa a falar, quando você percebe, você fala assim, eu estou falando com Deus há meia hora e nem parece que Nem passou meia percebe. hora. Volta a essência Não percebe. ali, bem naturalmente. Então, É. doutora Roseli, então nós estamos 19 horas e 55 Mas minutos. já Nossa estamos conversa acabando. muito bacana, né? Ô, doutor, Levando- eu queria só que a Maria pudesse citar, além da Comigo Ninguém Pode, tem alguma outra planta que a gente não pode ter muito dentro de casa, assim? Tem alguma outra planta que você fala que o cachorro pode comer, o gato pode comer, pode... Olha, das mais conhecidas é a Comigo Ninguém Pode. Tem uma série aqui, só que eu não vou saber responder agora, no momento, Da né? próxima vez você traz Sim, eu pra trago a gente, relação. pra gente expor E- isso daí, porque vocês vão vir outras toda vezes da aqui. família, sim, com certeza, né, doutor? Então, já estão convidados, né? Para participar e levar para os nossos ouvintes um pouquinho desse lado da natureza, que muitas vezes não só o medicamento vai te resolver, mas às vezes o medicamento e a natureza, né, Ajuda. pode me ajudar muito Sim, a chegar até um bastante. ponto de você não precisar mais tomar o Mais tomar medicamento, né? Verdade. Aproveitando o gancho, igual vocês estão falando aí, tem, por exemplo, 2 plantas que a gente pode recomendar para dentro de casa, que são muito boas. Eu até deixei aqui anotado, porque é tanta coisa, a gente acaba muita. correndo. A espada de São Jorge, você legal. pode ter dentro de casa, porque ela ajuda a também emite oxigênio. Então ela vai estar renovando sempre o ar para você. E a outra que o pessoal usa muito, aquele aroma da lavanda, mas a própria planta lavanda, ela é já para purificar o ar. E ela ajuda no sono. Olha só. Então, você vê, legal. são coisas assim, são detalhes pequenos, igual o doutor falou, que muitas das vezes a gente acaba não passando para o cliente. Mas quando um cliente vem e pergunta, eu quero para tal finalidade, facilita. Eu até brinco, o Camari falou, tudo depende da forma que a pergunta vem. Que aí você consegue abrir um leque e falar várias coisas. Então, eu você lembrei vê, né? aqui, né? Tem o lírio da paz, é uma planta também que não pode estar perto deles. E que nem o Fábio falou, aí tem aquilo, 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. A lavanda, ela é ótima. Se você vai adquirir uma lavanda, o que vai acontecer? Você tem que definir para onde ela vai. Ela vai para dentro do quarto, ficar como enfeite de vaso, beleza. Porque ela é uma planta que precisa de muito sol. Sol e água, igual a jabuticaba, tá? Então, ela precisa de sol e muito água. sol e água. Então, assim, e uma vez pelo menos tem que ser adubada. Talvez aí não tá tendo esse cuidado aí que precisaria. No caso, a lavanda é muito bom se você quer ela para dentro da sua casa, coloca no vaso para usar. E, gente, depois que secar, não precisa jogar fora, não, que ela continua fazendo o mesmo efeito. O mesmo efeito. Né? Como eu citei a Comigo Ninguém Pode, que é uma das plantas que as pessoas querem
Parece que não sei se porque elas só conhecem. Já vou comprar uma lavanda para colocar lá na minha janela da cozinha. Perfeito, lugar melhor. Porque bate muito sol lá. Perfeito. E eu lá sei mesmo que você ela já fica bem. rega. Lá eu já rego, já faço tudo. E já o legal troco uma da ideia São com Jorge ela. é que você pode também cultivar ela tanto na terra ou na água. Não tem problema. Tá? São 2 opções que você pode ter também. Muito Então bom. vamos lá, nós estamos chegando ao final de mais um programa, Conversa com o Doutor, A hora passa 19 muito anos rápido. e 58 minutos. Eu quero dar os parabéns também para o Ricardo, presidente da Associação de Cabos e Soldados. O Ricardo fazendo um trabalho brilhante. Também lá no Hospital do Implante, também de lá do Bom Clima. Muitos coraçõezinhos Na aqui pra Rua da gente. Fortuna, Que 524. coisa Né? fofa. Então o pessoal é daí da região do Bom Clima. Vem fazer uma visita para conhecer a unidade avançada do Hospital do Implante, Rua da Fortuna 524, né? Amanhã a doutora Roseli vai estar de plantão Vou lá. estar lá, quem quiser né? aparecer lá na Os Rua da melhores Fortuna, vai lá que eu ortodontistas daqui de estarei lá Guarulhos. atendendo vocês. Isso A rua mesmo. é boa, hein? Então vamos lá. Então Eu gostaria espero que a clínica comece a fluir muito rápido aí, porque assim, já estamos tendo lá alguns pacientes, mas queremos mais lá, queremos pessoas que vêm e O endereço já tá certo, né? Isso, Rua o da endereço tá Fortuna. certinho. E eu agradecer, né, a presença de vocês, o convite, né, de vocês terem vindo aqui, ter aceitado, Isso, né, sim. porque levou, os ouvintes aqui estão pedindo até para retornar. Então muitas Isso pessoas, né, tiraram a dúvida, né, com relação a isso, né. Então uma coisa Verdade. extremamente importante é a questão do bem-estar, né. Então Maria, tá de parabéns, Obrigada. Fábio, vocês estão de parabéns por esse trabalho que vocês desenvolveram. Doutora Roseli. Doutor Roberto também, né? De parabéns. Sim, né? com agradecemos. certeza. Sempre. Quando ele fez o convite, Então, né? Eu falei, Deixa meu ela Deus, fazer, sério? Fábio fazer. Então, eu também estou muito agradecida, né, pela oportunidade. É muito bom falar. A gente, assim, poderia ficar falando a noite toda e o nosso assunto não iria terminar, né? Se for falar todos os tipos de planta, tudo que a gente tem em flores, não iria terminar. Então, assim, é um momento muito bom, eu agradeço. Tem de telefone, coração. Maria, lá? Tem, 99708-2277. Gente, dá um branco, né? Fábio. Repete o telefone: 9708-2277. 2277. Isso. E também Tô tem jogando aqui no Face aqui Isso. pro pessoal ver. Passa o teu, Fábio. também tem o 11, se você quiser anotar. Vou colocar Tá? 11 9 9 7271 7271 9645. Então vamos lá. 9645. Então estamos encerrando mais um programa. Até a próxima quarta-feira. Converse com o doutor. Gente, boa Foi noite. um prazer estar Fiquem aqui com vocês. Deus. Até Tchau, quarta. tchau. Até quarta-feira. Legal. Gente, passou muito. Tudo o que seu carro precisa é de pneu Goodyear. Toda a linha de pneus Goodyear em até 12 vezes sem juros. Isso mesmo,